Olá, terráqueos! Esse é o Corte do Paranormal. Dê o joinha, se inscreva, vamos trocar uma ideia sobre o vídeo? O que você achou? Vamos nessa. Daqui a pouco a gente volta para falar mais do tranca-rua, que esse assunto nos interessa muito. Vamos contar então o que aconteceu hoje aqui no estúdio, né? Logo que vocês chegaram, que nos abalou aqui um pouco, nos deixou um pouco abalados, mas estamos todos bem agora. Estamos bem, não estamos? Estamos bem. Então, vamos lá. Contem do princípio o que aconteceu, o que vocês sentiram, como que foi esse processo. Quem primeiro sentiu foi o professor. Logo quando a gente entrou, fala aí, professor. Terça-feira eu fiquei calmo, tranquilo, fizemos todo o programa, e hoje eu cheguei, sentei aí e comecei a ficar irritado. Comecei a ficar nervoso, com vontade de sair, vontade de ir embora. Não ia fazer isso, é claro, né? Mas depois acalmou, ficou tudo bem. Aí a coisa virou pro pai Ayrton. Sim, eu estava sentado ali no sofá, estava vendo o celular, tudo. De repente começou a me dar um calor muito grande e uma sensação de sufocamento. Como se alguma coisa estivesse me pegando aqui pelo pescoço, alguma coisa do gênero. Eu achei aquilo estranho, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, nossa, o que será que está acontecendo aqui? Eu levantei. Quando eu levantei, eu reportei isso pro professor Gilberto. O professor Gilberto falou assim, tem alguma coisa aqui. Eu falei assim, tem alguma coisa que ficou preso aqui. Eu acho que alguma coisa está presa e tá meio que desesperado aqui dentro. Alguma massa energética negativa veio com alguém, com algum visitante, e não conseguiu ir embora e ficou preso. E aí eu ouvi seu tranca-rua falar assim, vai pro tempo, sai. E realmente, aí eu falei assim, não, eu preciso de ar, porque o negócio começou a me sufocar. Eu saí. Quando eu cheguei na porta daqui de saída, que é a entrada e saída, quando eu cheguei na porta, eu senti um formigamento que me correu o corpo inteiro, dos pés até a cabeça. E aí nós saímos. Aí o professor Gilberto estava do meu lado. Pode relatar, professor. Aí eu também comecei a sentir essa energia. Eles desceram, mas seu tranca-rua pediu que eu ficasse. Então eu entrei, fiquei sentado e eu vi a hora que a entidade saiu, foi embora. Era uma massa disforme, escura, densa, uma coisa densa. Parecia que escorria até um líquido preto dela e foi levado embora pelo seu tranca-rua e limpou todo o ambiente. São coisas comuns que acontecem, tá? Não é nada... Isso não é nada assim. Isso para nós, nós já temos uma vivência com isso. Nós já temos uma vivência. Então, pela sensibilidade que nós temos, e nós trabalhamos exatamente com aquilo que as pessoas não veem, mas sentem ou escutam. Porque ver é uma coisa muito, muito, muito impactante. Porque muitas vezes a minha saúde não pode não estar preparada para eu ver alguma coisa. Eu posso ver algo e aí ter um tremendo susto e ter uma síncope. Mas sentir é uma coisa que isso é toda hora, é todo momento, é determinados lugares. O professor também é a mesma coisa, nós já tivemos várias experiências disso. Ouvir, né? Ouvir, como eu ouvi aqui. Exatamente o seu tranca-rua dizer, sai para fora. Sai para fora. Então, exatamente é esse o consenso, né, que nós temos. Você sentiu meio que uma mão tentando te calar, foi isso? Na realidade, não teria sido uma mão. Uma força. É uma força que fazia pressão aqui no meu pescoço, na minha garganta, como se aquela coisa para me tirar o ar. Eu tive uma sensação de sufocamento. E logo em seguida começou a me dar taquicardia, começou a me dar uma taquicardia muito grande. Só que a taquicardia minha está ligada a seu tranca-rua. Porque todas as vezes que eu sinto a presença dele, eu tenho taquicardia.
E todas as vezes, no elemento da incorporação, a primeira coisa que eu sinto é o acelerar dos meus batimentos cardíacos. Então eu senti que ele estava aqui do lado, ele estava fazendo algo, ele estava trabalhando de alguma forma e direcionando exatamente o nosso dia de hoje aqui. Exatamente isso. E não foi só eu que senti. Não foi só eu que senti. Primeiro, quem sentiu foi o professor Gilberto. Depois, Caramba! Depois é que veio essa... Ele estava quietinho lá e eu estava sentado também quieto, esperando o horário de começar. Foi quando eu senti, foi quando eu levantei e falei assim, comentei com ele, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou assim, tem mesmo. Mas você viu uma massa escura disforme? Isso. Ela fugiu assim? Fugiu, ela saiu pela porta. Saiu, a porta estava aberta, o seu tranca-rua pediu para deixar a porta aberta, nós deixamos, ela ficou aberta e eu vi quando saiu a entidade, né? Aquilo é uma entidade em sofrimento. Ela veio acompanhando alguns dos seus entrevistados e ficou, não conseguiu ir embora. O ambiente foi propício para ela naquele momento. Mas depois não era mais, ela tinha que seguir a viagem dela. Então, ela pediu para ser libertada e foi libertada. Para nós isso é muito comum. Não me surpreende nem um pouco, o pai Ayrton também não. É por isso que eu cheguei, você estava sentadinho na cadeira ali, estava na sua, o Mancini e o Ayrton estavam voltando, não é? Exato. Mas vocês acham agora, tá? É porque essa coisa de te sufocar, né? É muito interessante, porque eu até comentei na live com o professor que é a primeira vez em anos que eu tava ficando sem voz. Ficando sem voz, né? Eu até fiz uma brincadeira que tinha sido vítima de magia, de feitiçarias, qualquer coisa do tipo, não é? Porque Deus vai falar, tudo bem, mas é que aqui no programa eu tô usando muito a voz e tal, não sei o quê, mas não é. Porque eu dou aula de pós, que são 8 horas de aula, direto. Eu não ficava sem voz. E aqui no programa eu já fiquei 2 vezes, então eu tive um sentimento estranho de que alguma coisa tentava me tirar o dom da fala. Sim. Não é? Você... Pode falar. Isso é energia, tá? É a energia das entidades que atrapalham. Sim. Porque o seu elemento mais forte hoje, o que é? É a sua voz. Uhum. Então nós temos o plexo aqui, né? Nós temos um dos chakras, aqui na garganta. Então, na verdade, todas as vezes que você começa a ficar sem voz para você efetivar o seu trabalho, com certeza você está sob ataque. Um ataque de negatividade. Isso, eu e o professor, a gente já teve várias situações, né, professor? Exato. Da gente identificar isso.